Eu sou o pastor Aristóteles, teu irmão, e estaremos aqui hoje para a penúltima aula da Escola Bíblica Dominical da nossa revista, que fala sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Eles são ensinamentos divinos acerca de 2 livros de autoria de mulheres, né? Creditado a mulheres, não tenham sido elas que escreveram, Ruth e Esther. Estamos agora na última lição do trimestre. A próxima lição, a lição número 12, número 13, será Esther, a portadora das boas novas. É o que nós fazemos, somos portadores das boas novas. Mas hoje é a aula número 12, que tem como título O Banquete de Esther, Denúncia e Livramento. O Banquete de Esther, 2 pontos. Denúncia e Livramento. Estamos aqui falando do Centro Evangelístico Internacional de Icaraí, na rua Lemos Cunha 557, em Icaraí, Niterói, Rio de Janeiro. Se você está assistindo em outro dia, hoje é dia 22 de setembro, domingo, e nós estaremos estudando essa 12ª aula. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, tão lindo, Senhor, tem sido o estudo deste livro de Esther. Pai Santo, que nós possamos aprender de Ti, Senhor. Eu posso aprender de Ti. Porque nenhum de nós, Senhor, pode dizer que sabe os Teus segredos, os Teus mistérios. Mas nós estamos aqui, Senhor, para aprender. E pedindo, Senhor, abençoa cada aluno, cada aluna que está assistindo hoje ou em qualquer outro dia. Ó Deus, abençoa a sua casa. Abençoa, Senhor, a sua família. E dá graça, Senhor, para que o Espírito Santo, o Teu Espírito, Senhor, opere, dando sabedoria e entendimento a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, o banquete de Esther, denúncia e livramento. E o texto áureo, você sempre vai ver isso aí. Aqui, ó. Aqui nós temos o texto áureo e aqui nós temos a verdade prática. Se você quiser nos dar a honra da sua visita, você vai receber no próximo trimestre, tem mais uma aula só com essa revista, são revistas trimestrais, você vai receber uma revista dessa gratuitamente. Temos classes para homens, para mulheres, para jovens, casais, novos convertidos. Nós temos revistas que falam de acordo com a nossa faixa etária, por exemplo, ou nossa situação. Você será muito bem-vindo, muito bem-vinda. O texto áureo está em Provérbios, capítulo 21, verso 1. Estamos usando a versão Almeida Corrigida e Fiel, ACF. Só você bota lá o que você está procurando, no finalzinho bota assim, ACF. Aí vai aparecer o que você quer ler. São versões, às vezes mudam uma palavra, né, de acordo, sem mudar o sentido, tá? Sem mudar o sentido. De acordo com a época em que é escrito, situações que melhoram mais, mas a palavra de Deus é uma só. Então, texto áureo, Provérbio 21, verso 1, que diz: como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Como ribeiro de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Então, a palavra de Deus diz que nós devemos orar por aqueles que estão no governo, estão em comando da nação, não importa quem sejam eles, nós precisamos orar por eles, para que Deus os oriente. Amém? E a verdade prática? Devemos reconhecer as autoridades humanas.
seja quem for. Mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Então, aqui você vai ver que Amã está colocando a sua própria vida, ele é uma autoridade, ele se coloca numa situação bem alta. A leitura bíblica em classe, que está na revista, vamos ler toda, é grande, tá? É Esther, capítulo 7, são 10 capítulos, livro de Esther. Nós estamos agora no capítulo 7. Na próxima aula, 8, 9, 10, 3 capítulos e acabamos a lição. A revista. Capítulo 7, versículo de 1 a 10, que diz assim: Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse outra vez o rei a Esther, no segundo dia do banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esther? Esse te dará. E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Veja bem, isso é modo de falar, tá? Isso é o modo dos reis falarem. Eles falavam assim, para dizer assim, olha, fica tranquila, pode pedir que eu vou te dar. Então eles falavam assim, para enfatizar, até metade do reino, se você pedir, eu vou te dar. Falava isso para todo mundo, né? Então, as pessoas que ele confiava, né? Então respondeu a rainha Esther e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem, aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia. Ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: Quem é esse? E onde está esse, cujo coração o instigou a assim fazer? Disse Esther: O homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Amã estava do lado do rei. Do lado. É esse mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar à rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. Tornando, pois, o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído prostrado sob o leito em que estava a rainha Esther. Então disse o rei: Porventura, quereria ele também forçar a rainha perante mim nessa casa? Saindo essa palavra da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Botaram um capuz na hora. Os soldados colocaram um capuz. Então disse Arbona, um dos camareiros que serviam, um dos eunucos, que serviam diante do rei: Eis que também a forca de 50 côvados de altura, 50 côvados era mais ou menos 22 metros de altura. Eis que a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, para enforcar Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: Enforcai-o nela. E enforcaram, pois, a Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor do rei se aplacou. Continuando, então lemos aqui toda, é grande, mas tínhamos que ler porque vamos fazer um destrinchamento dessa lição toda, lendo cada parte, ok? Então, como sempre, nós temos 3 objetivos da lição. Primeiro objetivo: descrever o banquete preparado por Esther e a denúncia proferida por ela. Então, a denúncia dela e o banquete e a denúncia. Que até agora o rei não sabia de nada. Segundo, mostrar
o contexto que desdobra a fúria do rei contra a injustiça debaixo do seu nariz. A injustiça debaixo do seu nariz estava acontecendo ali e ele não estava vendo. Ele ficou chateado com isso. Ele confiava em Amã. E terceiro, refletir a respeito do grande livramento providenciado por Deus. Sabemos que esse livro de Esther, o assunto dele é a providência divina, não é isso? Não existe o nome Deus no livro. Existem mais alguns livros também da Bíblia que não falam sobre Deus, não fala a palavra Deus, mas mostra Deus atuando sempre. Bom, nessa introdução, nós vamos ver que na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário na capital do Império Sírio, que era Suzã. Mardoqueu, 5 anos atrás, né, tinha feito uma coisa maravilhosa, tinha livrado o rei de ser morto. E Amã, porque Mardoqueu não se ajoelhava diante dele, não se inclinava diante de Deus, dele, queria matar não somente Mardoqueu, mas tudo quanto era judeu. Né? Então, Mardoqueu, nesse caso, foi honrado. E Amã, vamos ver, ele foi humilhado. A providência divina atua para nos salvar, de formas que muitas vezes não conseguimos entender. Não entendemos como Deus faz. É por isso que muitas das vezes nós entramos em desespero, porque queremos entender o que tem que ser feito e Deus está dizendo assim para você, olha, confia. Confia. Eu não sou Deus. Coisas muito maiores do que você está pedindo, eu tenho para você. Coisas que você nem pensou, nem imaginou, nem subiu ao teu coração. São as coisas que eu preparei para você. Então ele fala, confia. A rainha Esther preparou um banquete denominado banquete do vinho. Olha só, banquete do vinho, guarda isso. E convidou o rei Assuero e Amã. Então, ela tinha, no dia que ela falou com o rei, foram 3 dias de jejum, ela jejuou, ela com as suas servas, pediu para que Mardoqueu, que era primo dela, falasse para todos os judeus, onde houvesse judeu por ali, para que jejuasse, não comesse nem bebesse durante 3 dias e 3 noites. Ela vai, fala com o rei, e o rei aceita que ela venha à sua presença. Tinha 30 dias que o rei não falava com ela. Parece que quando ele olhou, ele lembrou, eu tenho uma rainha. Na verdade, o rei, ele estava gostando de beber. Você não era um alcoólatra, ele estava se encaminhando para isso. Bebia muito. Lembra, primeiro capítulo? Foram 6 meses de festa. E a única lei que ele colocou na festa era, olha, pode beber vinho. Quem começa a beber muito acaba fazendo muita besteira, né? Convidou então o rei Assuero e a mãe, ela convidou para aquele banquete e quando acabou aquele cafezinho, ela falou com o rei pergunta, o que você quer? Ninguém chega perto de mim só por chegar. Você quer alguma coisa? Esther, o que você quer? Fala. Até metade do reino eu vou te dar. E ela fala assim, olha, amanhã, se você gostou mesmo, rei, amanhã, venha com Amã de novo. Ela convida o inimigo. Venha com ele. E eu vou fazer um banquete. Então eu falo, um banquete, aí vai ser um banquete mesmo. Hoje foi só um café. O rei ficou, opa, vou beber à vontade. Todo feliz. Oséias 14, 9. Oséias, depois você para, dá uma paradinha, vai lá e procura. É bom você manusear a Bíblia, né? Exercitar o manuseio da Bíblia. O profeta Oséias, capítulo 14, versículo 9, diz assim, quem é sábio para entender essas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão nele, mas os transgressores nele cairão. É isso que nós vamos ver aqui. Os justos estão andando no caminho do Senhor, mas Amã, um transgressor, cai no seu próprio caminho, na sua própria armadilha ele cai.
Bom, nós temos, então, do primeiro objetivo, o banquete e a denúncia. O tópico número 1 do primeiro objetivo, que é o banquete e a denúncia, você vai ver aqui na revista, que está escrito assim, a instabilidade de Amã, o traidor, aquele que queria matar tudo quanto era judeu num dia só. O dia foi horrível para Amã. Cedo saiu de casa, né? Ele tinha ido para lá, a Esther tinha convidado ele para esse banquete que ela ia fazer. Então ele sai todo feliz e chega em casa e fala para a esposa e fala para todo mundo o que queria fazer, porque ele era o cara. Então ele sai de casa e vai para a casa do rei, porque a mulher dá a ideia, olha, faz uma forca, prepara uma forca para matar esse Mardoqueu, mata logo ele. A mulher fala para ele, a mulher de Amã. E ele sai, ele manda fazer a forca na frente da casa dele. Ele queria honrar a ele mesmo. Não era na frente do palácio, para honrar o rei. Ele faz na frente da casa dele. Então, ele sai cedinho, ele sai de casa, determinado a conseguir do rei a ordem do enforcamento de Mardoqueu. Agora, depois disso aí, até a mulher e os amigos tiram o corpo fora, depois que as coisas acontecem, e falam assim, ó, tu tá sozinho, cara. Esse cara que você está perseguindo, se ele é judeu, você já era. Eles mesmos pronunciaram a derrota dele. Madrugando o dia, ele tinha ido ao palácio do rei pedir o enforcamento de Mardoqueu, mas como vimos na aula anterior, ao entrar na presença do rei, ouviu do rei tudo aquilo que ele desejava ouvir, para exaltar-se. O rei olha para ele e fala assim, ei, Amã, Amã está entrando, ele fala assim, ei, Amã, que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Era a exaltação que ele queria ouvir. Ele foi lá para dizer assim, ô rei, eu estou aqui para dizer o seguinte, vamos matar esse Mardoqueu, já fiz uma forca lá para ele. Quando ele vai falar, vai abrir a boca o rei, Amã, que se fará ao homem de quem o rei se agrada? Ele, peraí, ele está falando de mim, só pode ser eu. E ele mesmo profere que se coloque as roupas do rei nessa pessoa, pensando que era ele. Que se coloque, pegue o cavalo do rei, a coroa do rei, bote na cabeça dessa pessoa, pegue um dos mais altos príncipes do rei e leve pela cidade, dizendo, assim se fará ao homem de quem o rei se agrada. Quando ele acabou de falar isso, ele é que deu a ideia. O rei aponta para ele e diz assim, olha, o rei não sabia ainda, né? Não sabia disso. Ele tinha visto nas crônicas que Mardoqueu tinha livrado ele 5 anos atrás de morrer. E ninguém tinha feito nada. Era de Mardoqueu que ele estava falando, não de Amã. Então, ele olha assim e fala assim, é isso que eu quero que faça com Mardoqueu. Faça isso que você falou com ele e não tire nada do que você falou. Ele não sabia ainda, para ele, Amã era aquele cara, ajudava ele e tal, ainda. Então, ele não havia imaginado isso. Agora, durante o dia, lá estava ele servindo de guia, levando o cavalo, levando Mardoqueu em cima do cavalo, com as vestes do rei, Mardoqueu com a coroa do rei, e ele gritando, olha, assim se faz ao homem de quem o rei se agrada. Que coisa maravilhosa, né? Ele estava desnorteado. Ele estava completamente desnorteado. Ele não sabia
que ele tinha decretado o erro dele mesmo. Deve ser muito desconfortável ir ao banquete agora, que aconteceria a seguir. Ele está lá levando o cavalo, e isso foi logo antes do banquete. Tinha o banquete do dia anterior, aí esse banquete seria o banquete do vinho. Vamos lá para beber mesmo. O rei estava maravilhado. Opa, vou beber. Eu só pensava em beber. Ele vai para casa, desabafa com a mulher. Meu Deus do céu, olha só. Tá vendo? Levei agora o cara. Ele vai para casa desnorteado. Tentou ir para casa, tentou. Né? Tentou. Mas já vieram os príncipes do rei e falou assim: vamos para o banquete. O rei está doido para beber. Está alegre, está feliz, vamos embora. Ele não teve nem tempo. Ele foi para desabafar com a esposa e seus aliados. E o que ouviu foi que ele estava perdido sim, porque eles sabiam que Mardoqueu era judeu, do povo de Deus, daquele Deus que abriu o mar vermelho. Eles sabiam. Mardoqueu parece que, aliás, Amã não sabia, não estava levando isso em consideração. A mulher instigou ele: olha, mata mesmo. Em vez de trazer a esposa, trazer ele, não esquece, não é assim não, vamos devagar, ela instigou mais ainda. E quando a coisa pegou, ficou difícil, ela tirou o corpo fora e falou assim: rapaz, se esse Mardoqueu é judeu, se ele é servo de Deus, tá ruim para você. Já era, a tua queda já começou. Isso acabou com ele. Aí ele vai para o banquete. Esther, no capítulo 6, verso 14, diz assim. Nós lemos aqui o capítulo 7, ok? De 1 a 14. Agora é Esther, capítulo 6, um capítulo anterior, verso 14. Estando eles ainda falando com ele, chegaram os cananeus, os camareiros do rei, e se apressaram a levar Amã ao banquete que Esther havia preparado. Quer dizer, estavam ainda falando ainda com ele. Ele saiu dali, levando o cavalo, foi para casa, aí começou a falar, e o pessoal fala: ih, rapaz, tá ruim para você. Ele estava falando ainda quando chegam os camareiros: ó, o rei está chamando você, vambora. E ele vai desnorteado. Tópico 2 do objetivo primeiro, que é do banquete do vinho. Agora, o banquete do vinho. O contexto é o reino da Pérsia, esse é o contexto, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. Era normal isso. Era vinho. Esther usou de sabedoria. Depois de 30 dias sem ver o rei, compareceu diante dele após 3 dias de jejum e oração e proporcionou aquilo que o rei mais gostava. Ela foi sábia. O que ele gosta? Ele gosta de vinho. Vou preparar um banquete para ele. Um banquete regado a vinho. Depois de 3 dias de jejum e oração, ela é orientada pelo Espírito Santo a agir assim. Vou preparar para ele um banquete, um lanchinho regado a vinho. Primeiro ela faz um lanchinho e depois diz: ó, amanhã, rei, que era hoje, agora, nesse momento agora, vai ter um outro, agora vai ser um banquete mesmo, porque esse aqui, né, é só um lanchinho. Agora era o banquete, esse banquete depois que Amã saiu levando o Mardoqueu, tá, para você se posicionar. Foi num dia anterior, esse agora era o banquete. O rei estava, opa, hoje agora, se ontem foi legal, hoje vai ser maravilhoso. Lembremos que Assuero, se não era viciado em bebidas, estava bem próximo de ser. E isso não é nada bom. Nada bom. Mas Deus estava usando esse homem.
Então, tópico 3 do objetivo primeiro. O rei pergunta: qual é a tua petição? Pode falar. O fato de Esther comparecer em sua presença no primeiro banquete, correndo o risco de morte, o rei sabia disso. Primeiro banquete, ela pede, ora por mim por 3 dias, porque se eu chegar diante dele, sem ser chamada, até eu, se eu chegar diante do rei, sem ser chamada, e ele não apontar para mim o cajado dele, o cetro de ouro dele, eu estou morta, na hora. Oraram, jejuaram por 3 dias. E o rei sabia, peraí, mas ninguém vem na minha presença dessa forma assim. Ela quer alguma coisa. O que está preocupando a minha rainha? O que está preocupando? Ela tinha risco de morte e de ter mantido suspense quanto ao que lhe afligia. Por quê? Ela faz um cafezinho com vinho e quando o rei pergunta, pode dizer, Esther, o que você quer? Rei, se você gostou, não for o seguinte, amanhã, vem de novo, vou fazer o banquete do vinho. Traz a mãe também. Aí o rei, tá bom. Então ele fala, ele estava intrigado. Conforme a leitura bíblica em classe, já lida, vemos a pergunta do rei intrigado, mas totalmente satisfeito com a rainha. Ele estava satisfeitíssimo com a rainha. Vemos lá em Esther, capítulo 7, versículo 2, da leitura bíblica em classe. Disse outra vez o rei, ele repete, porque no dia anterior ele perguntou, o que você quer, rainha? Até metade do reino eu vou te dar, fala. Disse outra vez o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho, qual a tua petição, rainha Esther? E se te dará. E qual é o teu desejo? Até metade do reino se te dará. Isso era um modo de falar, né? Claro. A essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus e teria que ser firme em sua declaração. Ali ela estava, na prática, fazendo o sacrifício dela. Que se der errado, quem morre sou eu. Ela estava com o coração acelerado, quem não ficaria, né? Então, ele pergunta, o que você quer? Pode falar. O coração dela acelerado, ela estava diante do rei, do algoz dos judeus, que é Amã, e teria que ser firme em sua declaração. Esther se revelou uma mulher forte e decidida, sábia, denunciando, então, da maneira correta, Amã. Esther, capítulo 7, versículos 3 a 6, diz assim, então, respondeu Esther, estamos aqui destrinchando a leitura bíblica em classe, tá? Então respondeu a rainha Esther e disse, se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu desejo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, para matarem, aniquilarem de vez. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não poderia ter compensado a perda do rei. Versículo 5. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer isso? Esther. E disse Esther, o homem, o opressor e o inimigo é este mau Amã. Ela aponta para Amã que está do lado do rei, é esse Amã que está do teu lado aí. Ali estava o exemplo de mulher virtuosa, que sabia abrir a boca, sabia ficar calada, sabia a hora certa de falar, como falar, sem perder a compostura. Você pode ver algo assim em Provérbios 31, versículo 6. Depois você procura. 31, versículo 26. Vê lá a mulher virtuosa, quem a achará? Temos também essa passagem. Então agora acabou o objetivo primeiro.
Objetivo segundo, a fúria do rei contra a injustiça debaixo dos seus olhos, debaixo da sua barba, acontecendo tudo aquilo ali, ela não sabia, ele não sabia. Tópico primeiro do objetivo 2. Quem fez isso? É a pergunta dele, quem fez isso? A pergunta de Assuero, quem fez isso? Pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome, que vimos na mensagem de Esther, capítulo 3, verso 12, verso 13. O decreto que Amã tem a ideia, porque Mardoqueu passa diante dele e não se inclina, né? Ele faz um decreto ali, e daquele decreto, como Mardoqueu não quis se inclinar, ele fala assim, talvez instigado pelo que está vendo aqui no capítulo 7, instigado pela mulher dele. Ele fala assim, olha, vou matar somente Amã, não, vou matar Amã e todo o judeu da face da terra. Vamos eliminar o judeu da face da terra. Você vê isso acontecendo até hoje. Eles querem, né, o inimigo quer destruir Israel. Como o Hamas agora está atacando Israel. Agora, o mês que vem vai fazer um ano que isso está acontecendo. Mas Deus é pelo seu povo. Amém? Mas, quando o melhor entretenimento de uma pessoa é a bebida, certamente que as coisas realmente importantes em sua própria casa ficam desapercebidas e falhas ocorrem. O rei gostava de beber. Estava acontecendo coisas muito importantes debaixo dos seus olhos, ele não estava vendo. Isso para ele, quando a rainha Esther fala com ele, ele leva um susto. Quem fez isso? Eu quero saber. Amã tinha ido longe demais. Diante das barbas do rei, nas famílias ou em qualquer grupo de social, a convivência legítima deve ser respeitada. Em famílias, em grupos, no trabalho, a convivência deve ser respeitada. Amã, ele passa dos limites. Ele começa a dizer, como ele pede, né? Colocar a coroa na cabeça, a roupa do rei, o cavalo do rei. Ele queria ser o próprio rei. Cada um deve entender seu próprio limite e não abusar dos direitos ou medir força no estilo ou ele, ou ela no caso, ou eu. Ou lá ou cá, senão eu saio. Olha, ninguém é insubstituível, não é verdade? A rainha Vasti tinha sido substituída. Entrou a rainha Esther, ninguém é insubstituível. Fazer isso não é inteligente, é atrair o mal para si mesmo. É um efeito bumerangue isso, tá? Tópico, então, 3 do segundo objetivo. O segundo foi, o primeiro, pede que eu vou te dar. Segundo, quem fez isso. E agora, terceiro tópico do objetivo 2, a terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo da sua rainha, a rainha que ele amava. Ela era judia, só que ela não deu a entender isso a ninguém, porque Mardoqueu, lá no início do casamento, tinha falado, olha, não diga que você é judia, fica quieta. Fica quieta. E Amã não sabia. Com toda a firmeza, Esther respondeu ao rei, cara a cara com Amã, o homem, o opressor. O homem, o opressor. E o inimigo é este mau Amã. Assim, cara a cara. Esther, capítulo 7, versículo 6. Da leitura bíblica em classe. Deus nos capacita, no momento certo, a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Provérbios 31, versos 8 e 9 diz, abre a tua boca a favor do mundo, pela causa de todos, que são designados à destruição
Abre a tua boca, julga retamente e faz justiça aos pobres e aos necessitados. O rei tinha isso como um desígnio de Deus, para ajudar as pessoas. Aqui ele estava ajudando o povo judeu. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete. Assuero o rei, né? Assuero é o rei. Ele, quando ela falou, ó, quem é que fez isso? Amã, foi ele que fez. Ele ficou tão pasmo que ele se levantou e vai para o pátio, o pomar dele, andar. O que aconteceu? Como é que eu não vi isso? Assuero ficou tão nervoso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. E o rei, versículo 7 desse capítulo 7, e o rei, em seu furor lívido, pálido, percebera que havia sido traído. Ele já tinha percebido, ele estava, lívido. Se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. E Amã falou, meu Deus, e agora? Aí o ateu, né, que diz, meu Deus, clama a Deus, estou morto. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe estava determinado pelo rei. A essa altura, Amã já estava apavorado. A essa altura, ele estava completamente apavorado. Não dá nem para correr. A reação que teve foi se lançar sobre o assento de Ester, rogando-lhe misericórdia. Vamos falar sobre esse assento? Quem tinha um local para sentar era o rei, o trono. As pessoas que ficavam do lado, pensa no colchonete, feitos com enchimento, com plumas de alguma ave exótica, para ficar bem macio, tá? Colchonete do lado, do outro. Ali ficava a rainha, ali ficava, sei lá, um filho, uma filha, ficava ali o rei. Era assim. Quando o rei sai, ele sai do banquete dele, vai embora. Amã vem e se ajoelha nesse colchonete onde estava a rainha, para pedir, por favor, me livra dessa. A situação ficou ainda pior. O rei, nesse momento, volta do jardim. Ele está lá rodando, meu, o que eu fiz? Por que eu não vi isso? Por que eu não vi isso? Que vergonha para mim. Mas aborrecidíssimo. E nesse momento ele volta. Já tinha alguma coisa na cabeça. Quando ele volta, o que ele encontra? Amã deitado no colchonete da rainha. E o que ele fala? O quê? Quer dizer que não foi pouco o que ele fez me traindo e ainda quer violentar a minha mulher? Gente, ele nem deu ordem. Os oficiais que estavam em volta já correm em cima dele e colocam o capuz sobre Amã. Nem deu ordem. A situação ficou pior. O rei volta do jardim e encontra ele ali no divã, né, no carpete, no colchonete da rainha. Ele estava clamando, pedindo a Deus, olha, a Ester, por favor, não deixa. A Ester séria, olhando para ele. E o rei, nesse momento, vê ele como se estivesse assediando ela, e ela muito séria, olhando para ele. E o rei fala, o quê? Está assediando minha mulher? Você... Que isso? Aí o pessoal já pula em cima dele e coloca o capuz. Versículo 8 do capítulo 7 diz assim, tornando, pois, o rei do jardim do palácio, à casa do banquete, do vinho, Amã tinha caído prostrado sobre o leito, sobre o colchonete, né, em que estava Ester. Então disse o rei o quê? Quereria ele também forçar a rainha assim, dentro da minha casa? Então, saindo essa palavra da boca do rei, os soldados foram lá e cobriram o rosto de Amã. Tipo assim, está decretado. Objetivo 3, o grande livramento. Tópico 1 do objetivo 3. A história da forca chegou ao palácio. Quando o rei, que o rei não sabia nem que tinha forca. Pois lembra que Amã foi lá para falar? Eu fiz uma forca lá para matar Mardoqueu. Aí quando ele chegou para falar,
O rei fala assim, poxa, o que se fará do homem a quem o rei se agrada? Ele até nem esqueceu de falar da forca. Então, a história da forca não tinha chegado ainda na cabeça do rei, ainda, no ouvido do rei. Aí, agora, a história da forca chega. Quando o rei descobriu suas verdadeiras intenções, a trama odiosa e maligna de Amã se voltou contra ele mesmo. Né? A trama de Amã se volta contra si mesmo. Ele foi pendurado na forca de 22 metros de altura que havia construído para outra pessoa. Ele mesmo, a forca dele, para Mardoqueu, foi aonde ele foi pendurado. Provérbios 26, versos 27 e 28 diz assim: o que cava uma cova cairá nela, e o que revolve a pedra, esta voltará sobre ele. Verso 28, a língua falsa odeia aos que ela fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. O bajulador, ele sempre vai causar maus frutos com a bajulação que ele faz. Ele via bajulando o rei. E o rei dando as coisas para ele. Até que o rei descobre que Amã não era aquela pessoa que ele pensava. O que vemos aqui é que a reação física e verbal de Assuero, do rei Assuero, levou seus servos a entender que a morte de Amã já estava decretada. Já estava decretada. Ele falou, o quê? Não basta o que ele fez agora, me traindo, ainda quer violentar a minha mulher? Os soldados já entenderam, olha, bota um capuz nele que já era. Tópico 2, desse objetivo 3, os ventos mudaram. Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Amã passava, o pessoal ele adorava aquilo. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Todo mundo baixava. Mas ele não era o rei. Porque quando o rei fala, ele está querendo violentar a minha mulher, pulam em cima dele, nem esperam. Tinha gente que não gostava de Amã. Nem deu tempo de Amã falar alguma coisa. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir sua execução, informando a Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu em frente da casa de Amã. Era mais outra pancada. Ué, não foi na frente do palácio? Na casa de Mardoqueu, de Amã? Em ambientes de poder, às vezes impera um certo sistema de conveniência. Ali estavam soldados que, quando Amã passava, baixavam a cabeça. É conveniente que eu baixe a minha cabeça. E Mardoqueu não fazia isso. Não fazia isso. Muda-se de um lado para o outro com muita facilidade. Talvez Arboná, que foi a pessoa que falou, o eunuco, que falou, olha, tem uma forca lá. E o rei fala, enforca ele nela. Talvez Arboná até tenha feito parte do grupo de servos do rei que denunciou Mardoqueu. Talvez tenha sido. Né? Foi lá, ó, Amã, esse cara aqui, você passa, ele está olhando para ele, ele não baixa a cabeça não. Agora, soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para seu antigo superior e fala sobre a forca de 22 metros de altura armada em frente da casa de Amã. Então disse Arboná, um dos camareiros do rei, que serviam diante do rei, eis que também tem a forca de 50 côvados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em defesa do rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei, enforcai-o nela. E enforcaram-no. A conclusão dessa aula. Deus providenciou um grande livramento na história do povo.
Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não é isso. Mas o ímpio, quando ele se mostra ímpio, ele tem que ser eliminado. Porque senão ele vai fazer mal a quem é, né? O joio vai fazer mal ao trigo. E Deus não vai deixar, seria injusto. Mas que o que está errado se converta. Volte para o Senhor. É o espírito rebelde e contumaz do homem que o leva à perdição. Você pode ver isso aí depois em Lamentações 3:39, Ezequiel, capítulo 18, versos 20 a 21. Vai ver sobre isso aí. O próprio espírito do homem, sabe? O coração do homem é profundamente enganoso. Leva ele a fazer coisas erradas. A mulher de Amã tinha que ter visto aquilo e puxado um pouquinho. Ó, para, não é assim não, rapaz. Ele é judeu, cara. Se der errado, você morre. Eu posso morrer também. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte do Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. E foi ele mesmo que foi enforcado, aonde ele preparou a própria forca para Mardoqueu. Deu tudo errado. Ele é que foi enforcado. Não adianta lutar contra o povo de Deus, porque o povo de Deus que está envolvido no Espírito Santo clama a Deus em nome de Jesus e Deus responde. Bom, nós teremos na próxima aula a última lição do trimestre será Esther, a portadora das boas novas. Então nós terminamos aqui a nossa lição de hoje, a lição número 12, tá? E estaremos agora te convidando mais uma vez. Venha, será muito bem-vindo, ok? Se você quiser, compartilhe esse vídeo para pessoas que você acha que seria bom que ouvisse essa aula, tá bom? Que assim seja. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, sobre ti e sobre a sua casa, levante o seu rosto e te dê a paz que nós estamos precisando a cada momento, a paz de Deus, a paz que excede a todo entendimento. Que o Senhor te abençoe. Até a próxima aula.